5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje? Olha, o pedido internacional da Debbie Smith. Aí, Debbie, a música que você pediu. Venceu minha progressiva e o meu cabelo tá me provocando. Aê! E você pode fazer como a Debbie. Entrou no canal, se inscreveu, pediu a sua música, curtiu todas as músicas, todas as videoaulas. E hoje nós ultrapassamos os 22K, as 22 mil visualizações. Estamos com 22.074 visualizações. Então, já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho! Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de geografia. Hoje nós estamos na nossa aula de número 4. Nós vamos falar sobre a China. Mais adiante vamos falar um pouquinho sobre a China também. Agora vamos falar um pouquinho assim, antes da Revolução, e depois a gente fala da China depois da Revolução. Os tópicos de hoje que nós vamos falar: clima, território, vamos passar por hidrografia, população e muito mais. Então, eu queria fazer uma colocação rápida aqui. Quando se fala de esse capítulo, ele vai falar de China e de Índia. Aí eu separei aqui a China nesse módulo, nessa aula. Na outra aula a gente continua com China, depois a gente vai para a Índia. Isso é muito interessante porque 40% da população mundial está aqui, ó. A cada 10 habitantes da Terra, praticamente 2 são chineses e outros 2 são indianos. Essa estatística é muito forte. E o que isso representa? O que acarreta? Bom, vamos às consequências econômicas, que são simples de se concluir. Por exemplo, onde há muita gente e pobreza, há muitas mãos para trabalhar e muitas bocas para alimentar, quando possível. Por isso, esses países, eles têm atraído, isso já há algum tempo, a atenção de multinacionais do mundo inteiro, tanto para produzir os seus produtos, especialmente no primeiro momento, quanto para consumi-los mais recentemente. Serão a China e a Índia as grandes potências mundiais em um médio prazo? Estudar esse capítulo vai ajudar-nos a refletir e tentar responder estas e outras perguntas. Por isso que ficou assim meio complicado e a China teve que ser dividida literalmente em duas etapas para a gente poder trabalhar. Bom, a China é um país do chamado Extremo Oriente Asiático. Na verdade é o terceiro maior do mundo em superfície e o maior em população. Bom, a capital da China é Pequim e a maior cidade é Xangai. Mais de 1/5 parte da população mundial vive dentro dessas fronteiras. A ascensão do governo dito comunista em 1949 é um dos fatos mais importantes de sua história. Desde o final da década de 1970, a China saiu ali do seu isolamento em relação à comunidade internacional e procurou modernizar sua estrutura econômica. Bom, o território compreende uma grande diversidade de paisagens. Em termos gerais, os pontos mais altos da China encontram-se na parte oeste, onde se acham algumas das cadeias montanhosas mais elevadas de todo o mundo. O Nordeste compreende toda a região de Dongbei, Pinguian. Tem que dar uma coladinha com esses nomes complicados. Chamada pelos japoneses de Manchúria, nome que passou a ser, inclusive, muito mais conhecida. Bom, e o clima? A China possui uma grande variedade de climas, determinados aí principalmente em função da vastidão do seu território, que, conforme eu disse, é muito grande, né? Das elevadas altitudes de algumas regiões e também pela circulação atmosférica. Bom, vamos trocar em miúdos. O clima predominante na China é o clima de monção continental e ele alcança grandes amplitudes térmicas. No clima de monções,
as estações são bem distintas, bem diferentes. Por exemplo, na época das chuvas, cai quase o total de precipitações e durante a seca, as chuvas faltam por completo. Olha só, a existência dessas duas estações bem definidas deve-se ao mecanismo das monções, isso mesmo, devido ao deslocamento das áreas ciclonal e anticiclonal. Os ventos se dirigem no inverno do interior montanhoso para os oceanos e no verão dos oceanos para o continente. E a hidrografia? Bom, por conta do seu relevo, e apesar de contar com rios caudalosos, a China possui uma distribuição irregular da sua rede hidrográfica, onde observamos que a porção oriental do país é bem irrigada, com os rios que desembocam no Oceano Pacífico, repleto de campos de cereais, em confronto com a porção norte-ocidental, uma área com poucos cursos fluviais, possuindo bacias endorreicas, onde há a formação de oásis. Um exemplo que a gente já conhece bem é oásis ao norte do Taklamakan, na depressão de Turfan, rodeando as montanhas Tian. Temos ainda os oásis de Xinjiang, alguns altamente produtivos e que impressionam os turistas com a variedade de leguminosas que são cultivadas. Bom, as grandes bacias fluviais chinesas são as dos rios Amarelo e o Rio Azul. O Rio Amarelo ele é conhecido como Huanghe. Ele nasce nas áreas montanhosas do Tibete, os montes Qinlun, e deságua nas proximidades de Nanquim, no Golfo do Bo, possuindo um percurso de 5.464 quilômetros. Ele banha 7 províncias setentrionais. Que palavra difícil. 7 províncias setentrionais, sendo assim de grande importância econômica. O Rio Azul, também conhecido como Yangtze-Kiang, com seus 5.500 quilômetros, também é proveniente lá do Tibete, e ele deságua entre Nanquim e Xangai, no mar da China Oriental. Ele tem como principais afluentes o Huai, o Han e o Min. Rega extensos arrozais, ocupando 10 províncias. Olha que legal. Nós não podemos também nos esquecer dos rios da Pérola, conhecido como Zhujiang, que fica ao sul, e o Xijiangou, ou Rio Vermelho, que serpenteiam entre inacessíveis montanhas e desaguam no Mar da China. Bom, desde 1949 foi eliminada oficialmente a religião. Olha só. Antes, as religiões dominantes eram o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Mesmo que algumas pessoas digam que o budismo não é uma religião. Bom, nos últimos anos, as restrições às atividades religiosas foram suavizadas, permitindo, inclusive, a manifestação da pequena minoria cristã. Pela Constituição, que foi feita lá em 1982, a China é governada por uma ditadura do proletariado, liderado por um partido que se diz comunista. Na prática, esse partido que se diz comunista conduz a atividade política nacional. O presidente é eleito pelo Congresso Nacional Popular, embora o cargo seja principalmente honorário. Ou seja, os poderes executivos residem no Conselho de Estado, comandado pelo primeiro-ministro. Os cargos de maior autoridade no governo são os de primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Comunista. O Congresso Nacional Popular é o órgão máximo do poder estatal. O maior grupo étnico é o chinês Han, que constitui cerca de 91,5% da população total. Em todos os segmentos da sociedade chinesa, instituições públicas, comércio e empresariado, eles são os Han que exercem essa dominância. Criteriosamente, eles foram espalhados no país
pela ditadura chinesa, controlando as decisões e a economia em geral. Os restantes são o Zhuang, com 16 milhões, os Manchu, com 10 milhões, os Hui, com 9 milhões, os Miao, com 8 milhões, os Uigur, com 7 milhões, os I, que é YI, 7 milhões, os Mongol, 5 milhões, os tibetanos, com 5 milhões, os Buyi, com 3 milhões, e os coreanos, com 2 milhões, entre outras minorias étnicas. Bom, vamos deixar a colinha aqui para a gente poder usar de vez em quando. Bom, existem 7 dialetos chineses, que são principais, e muitos subdialetos. O mandarim, ou o chinês, é o dialeto predominante, sendo falado por mais de 70% da população. Ele é ensinado em todas as escolas e, ao meio do governo impor uma norma cultural, cerca de 2/3 do grupo étnico Han são falantes nativos de mandarim, enquanto o restante, concentrado no sudeste e no sudoeste e no sudeste da China, fala um dos outros 6 principais dialetos chineses. As línguas não chinesas faladas amplamente por minorias étnicas incluem o mongol, o tibetano e o uigur. Sim, e algumas línguas turcas, que fica ali na parte do noroeste, naquela região de Xinjiang, e também o coreano no nordeste, na região da Manchúria. Bom, após a instauração do chamado comunismo, no primeiro plano quinquenal, que começou ali em 1953 até 1957, 92% da população agrícola era organizada em pequenas cooperativas. O segundo plano quinquenal foi introduzido lá em 1958 e o regime se encaminhou para seu grande salto adiante, como ficou conhecido, e que se caracterizou pelos grandes investimentos na indústria pesada. O terceiro plano quinquenal começou em 1966, mas tanto a produção agrícola como a industrial tinham sido restringidas pelos efeitos da Revolução Cultural. Um quinto programa começou em 1976, mas ele foi interrompido por volta de 1978, quando foi lançado o programa das 4 modernizações: agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia. Bom, a gente não pode se estender muito. Vamos deixar agora para falar sobre o modelo chinês e os demais segmentos num próximo capítulo. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.